São 20 gols do Bruno Henrique em Libertadores, 16 assistências e uma coisa que a gente vai falar ainda mais do Bruno Henrique, mas uma coisa que tem que ser falada. O cara acaba de se tornar o terceiro jogador com mais gols marcados na história do mata-mata da Libertadores. Ele acaba de se tornar o terceiro jogador com mais gols na história do mata-mata da Libertadores. 15 gols. O Gabigol, que é o segundo, tem 16. Ou seja, se o Flamengo passar do Internacional, provavelmente o Bruno Henrique pode passar aí o Gabigol e se tornar o segundo. E aí, sabe quem é o primeiro? O primeiro maior artilheiro do mata-mata da Libertadores é o Riquelme, que tem 17. Ou seja, Bruno Henrique nesse ano, se o Flamengo passar, claro que o duelo é dificílimo, pode se tornar o maior artilheiro de mata-mata da história da Libertadores. Olha a dimensão desse cara. Olha o quanto esse cara é decisivo. Só que ele não é midiático como o Gabigol. Ele não é marrentinho como o Gabigol. Agora, o que o Bruno Henrique faz nesse Flamengo desde 2019 é surreal e tem que ser falado. Para mim, Bruno Henrique já passou o Gabigol na ordem dos maiores ídolos da história do Flamengo. Ele nunca teve um momento como o do Gabigol, que foram aqueles 2 gols numa final de Libertadores. Aquilo ali realmente. O Gabigol foi o responsável para a geração que não viu o Zico jogar. O Gabigol foi o responsável pelo maior momento da história dessa geração, que foram aqueles 2 gols nos últimos minutos em Lima. Eu estava no estádio, eu vi o que aqueles gols representaram. Agora, se você falar da história de cada um no Flamengo, eu acho que o Bruno Henrique, até pela forma como o Gabigol saiu, passa o Gabigol como grande ídolo e como é decisivo esse cara. O Pilhado, o Bruno Henrique, ele foi muito infeliz na carreira, porque ele teve um período que ele fazia um ano brilhante, aí ele se contundia, ficava com aquele problema dos olhos, ficava muito tempo parado. Como esses números todos que você colocou, eles poderiam ser maiores se ele tivesse uma sequência maior na carreira. Ele passou muito tempo machucado. E é um jogador muito sério, né? Muito disciplinado. Tem essa história aí da Bet, aí, que eu espero que ele se saia bem, que fique resolvido da parte dele, porque aí a gente não dá para entrar nesse mérito, mas eu estou falando por aquilo que a gente vê no futebol, por aquilo que a gente vê como profissional e dentro de campo. Ele é um jogador de uma utilidade extrema, por onde passou sempre cumpriu muito. E no Flamengo tem uma história espetacular. Concordo com você, ele tem uma história, no mínimo igual ao Gabigol, mas hoje não dá para comparar a idolatria de um e de outro pela saída do Gabigol, por tudo que aconteceu. Realmente é um jogador especial, diferente. Hoje cumpriu muito bem a parte dele, além do gol se movimentou, achou bastante espaço entre o sistema defensivo do Internacional no primeiro tempo, depois cansou como todo mundo. Foi natural que saísse, mas realmente é um jogador que tem que ser tratado com um carinho muito especial. É um jogador diferente do Flamengo. E eu vou dizer aqui, só deixando bem breve, Gabigol, para mim, nunca vai deixar de ser ídolo do Flamengo. Nunca. Falei isso e vou repetir. O cara fez todos os gols de título de Libertadores da minha geração. Então, quem é dessa geração? Quem não viu a geração Zico, tem 2 títulos de Libertadores, sempre com gols do Gabigol. E quando perdeu para o Palmeiras, o gol também foi dele. Agora, o Bruno Henrique, ele é tão efetivo quanto o Gabigol, foi tão decisivo quanto o Gabigol, inclusive naquela Libertadores é dele a jogada do primeiro gol do Gabigol, ele achou um espaço quando o jogo parecia perdido. E outra, Bruno Henrique não vestiu a camisa do Corinthians. Bruno Henrique não comemorou festinha de poderoso chefão depois de passar vergonha pro Olímpia. Bruno Henrique não deu sorrisinho e mandou beijinho pro Dorival depois de perder uma final de Copa do Brasil. Bruno Henrique não deu sorrisinho para a torcida quando foi vaiado. O Gabigol, ele teve momentos que mancharam um pouco da história dele no Flamengo. Bruno Henrique não, Viga. Você concorda que o Bruno Henrique já passou um pouco o Gabigol em idolatria? E outra, que cara impressionante, né? Como ele gosta de jogo grande. Ele é literalmente iluminado em grandes jogos, clássicos aqui no Rio de Janeiro, jogos de mata-mata, de Libertadores, enfim. É um jogador enorme, um jogador gigante, 34 anos de idade, uma pena, porque, enfim, a tendência
que, à medida que o tempo vai passando, a idade vai avançando, essa mobilidade, em tese, tende a diminuir. Mas não é o que tem acontecido, não é o que a gente tem visto do Bruno Henrique, continua sendo um verdadeiro papaléguas. Todo defensor, todo zagueiro, quando vê o Bruno Henrique pela frente, já sabe que vem correria, vem padrão Usain Bolt pela frente, precisa de toda a atenção. Pilhado, eu acho que vamos fazer o recorte, deixar a geração do Zico para trás, porque foi uma geração magnífica, gigantesca, e concordo contigo. Para a geração mais jovem, essa geração que não teve oportunidade de usufruir, de gozar, de aproveitar na plenitude Zico, Júnior e companhia, sem dúvida alguma, a geração de 19 para cá é aquela mais marcante, mais vencedora e que está mais fresca na memória de todos nós. Entendo que dessa geração de 19, e não é porque o Bruno Henrique continua no Flamengo, não é porque o Arrascaeta continua no Flamengo e o Gabigol foi para o Cruzeiro de Belo Horizonte, mas acho que essa dupla sempre foi a mais importante para o Flamengo. Só quem ganhava os louros, a fama, os holofotes, a mídia, durante muito tempo, foi o Gabriel Barbosa, o Gabigol, apesar das besteiras e muitas besteiras que ele fez ainda com a camisa do Flamengo. Então, acho que para o time, para o elenco, para as conquistas, para a construção de uma trajetória, de uma caminhada rumo a títulos, Arrascaeta e Bruno Henrique. Bruno Henrique foram jogadores essenciais, foram jogadores fundamentais. Inclusive, Pilhado, eu até fico um pouco meio encasquetado quando o técnico Felipe Luiz, poucas vezes, mas isso ele faz, quando não tem muitas opções, quando ele coloca o Bruno Henrique de costas para o gol. Isso me desagrada muito, porque jogador com a leveza, com a fluidez, com a velocidade que tem, é jogador para estar jogando com liberdade ali, naquele último terço do campo, porque vai encontrar vantagem sobre qualquer adversário. Foi isso que o técnico Felipe Luiz apostou hoje na primeira etapa, num ataque leve, com Nino, com Plata, com o próprio Bruno Henrique e também com Luiz Araújo. Era uma movimentação que envolveu o time do Internacional de Porto Alegre. Você olha pelo scout, você vê que o Inter chegou muito pouco, mas é um segundo tempo em que o Inter se ajeitou em campo, o Flamengo deu essa oportunidade do Inter se rearranjar dentro de campo, mas acho que no todo o Flamengo merecia uma sorte maior, uma vitória talvez por 2-0 para levar uma vantagem lá para o estádio Beira-Rio. Agora, continuo achando, viu, Pilhado, que o Flamengo já gastou 275 milhões nessa janela internacional de transferências, mas não fez até agora. O Nino é um caso à parte. Esse é um jogador que me surpreendeu. Eu tinha assistido alguns jogos dele pelo Atlético de Madrid, mas positivamente me surpreendeu bastante. Talvez no jogo contra o Ceará, jogando lá em Fortaleza, não tenha sido uma boa atuação. Mas continuo achando que o Flamengo, nessa janela, que ainda tem frestas e oportunidades, deixou ou está deixando de trazer jogadores para duas posições que há carências no elenco. Para a volância ali, para primeiro homem do setor de meio de campo, enquanto que o Pulgar está entregue ao departamento médico. Não tenho plena confiança no Everton Araújo, que é um jogador que toca de lado. Também me desagrada muito o futebol jogado pelo Alan, não tem rodagem, não tem dinâmica, não tem fluidez. É um jogador que erra muito espaço, mas caiu nas graças do técnico Felipe Luiz. Então, para mim, falta um volante, ou para ser o titular, ou para brigar com o Pulgar mais lá na frente, e principalmente um jogador para ser sombra do Pedro. Pedro precisa de ter um reserva à sua altura, ou pelo menos muito perto, porque o Flamengo tem Juninho. Quem tem Juninho, quem tem Cebolinha e outros valores no banco de reservas, não dá para dizer que é um banco de reservas nota 1000. É um grande banco, mas poderia ser melhor se tivesse uma opção para o Pedro e tivesse um cara para volância ali para brigar com o Pulgar, ou até mesmo para ser titular. Porque se alguém conseguir dominar, tomar conta dessa cabeça de área, é ótimo para o Flamengo, porque você dá mais liberdade, você solta o Jorginho, que junto com a Arrascaeta, os dois juntos vão ajudar muito o Flamengo no restante da temporada, Pilhado. Não, e isso que você falou, Viga, foi bom você ter lembrado, porque quando eu falo besteira, aí todo mundo no chat lembra. É impressionante. Aí a memória é gigante. Agora, quando eu falei do Juninho, o bando de corneteiro que falava: ai, Pilhado, você nem viu ele jogando, é trabalho do scout. Cadê agora esse bando de corneteiro?
quando eu falei que era bizarro o Flamengo contratar um cara que com 28 anos estava jogando no Azerbaijão. Gente, vamos lá. O cara que com 28 anos está jogando no Azerbaijão, é claro que ele não é um baita jogador. É óbvio, aí eu falei isso na época. Todo mundo pode ser o scout do Boto. Tá aí no que deu. Não adianta, Flamengo, Palmeiras, esses dois, no nível que eles estão hoje, tem que contratar medalhão. Tem que contratar o cara que vai botar aquela camisa e vai resolver. Não é contratar Juninho Azerbaijão, o próprio Mike Johnson lá, que eu falei, que o Flamengo estava quase acertado. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, Piperno. A gente tem, tá? A gente tem Cebolinha, Michael, Juninho Azerbaijão. Pode botar quem quiser. Alan, que chegou também. O Jorginho não, o Jorginho eu acho craque. Tá? Alan, próprio Plata, que às vezes tem alguns lampejos, mas olha como são as coisas. Desde 2019, quem decide no Flamengo? Bruno Henrique e Arrascaeta. O Gabigol também. O Gabigol também. Agora, fala tanto, estão ficando velhos. Não sei o quê. Mas quem decide ainda no Flamengo, chega jogador adoidado. Quem decide? Arrascaeta e Bruno Henrique. Pega os jogos importantes do Flamengo. Pega. Tirando o Tátira, que o Luiz Araújo foi o cara botando aquela bola no pé do Léo Pereira, aquele jogo que podia ser um vexame. Inclusive o Rossi, que também defendeu a bola ali no minuto final. Agora, os caras seguem decidindo. Desde 2019. Para mim, tá na hora do Flamengo ter algum jogador que seja decisivo como esses caras. Cadê esse jogador? O Pedro foi, em determinados momentos, tá? Em alguns títulos, não na final, mas aquela Libertadores, né, de 2022. O Pedro foi super decisivo antes da final. O Pedro tem alguns lampejos também. Mas é isso, Piperno. Chega a gente adoidado, mas seguem sendo decisivos Bruno Henrique e Arrascaeta. Pois é. Aliás, Bruno Henrique realmente... enfim, um jogador que no começo o Viga falou que era um novo Val Baiano na vida do Flamengo e tal. Alguém do tipo. Quem? Certo, Viga? Quem? O Val Baiano. Quem? Que beleza. Tem o Josiel também, vai lembrar do passado. Tem o Josiel, tem um monte de gente aí, lembra disso? Nossa, mãe de Deus, é verdade. Velhos tempos, hein, Viga? Mas, e aí que tá o negócio. Negreiros, tem negreiros. Nossa Senhora. Para não dizer berril, tinha uma galera aí, né? Mas veja, de fato, o Bruno Henrique, ele, de 2019 para cá, se a gente pensar em atacante mesmo, e tirando o Arrascaeta dessa conta, porque, enfim, é um jogador que, né, ele também é um meia, enfim, ele foi, sem dúvida nenhuma, o atacante mais importante do Flamengo, até porque, além de ser muito decisivo, é o mais longevo, participou ativamente de muitas conquistas. E veja, ele é um jogador que apareceu muito bem, para mim, desde sempre. Eu cheguei a ver o Bruno Henrique jogando num Wolfsburg, que foi quartas de finais da Champions. Aí depois ele vem para o Santos. E quando ele jogou no Santos em 2017, eu me lembro de um programa de TV que eu cometi a heresia de dizer que naquele momento o Bruno Henrique do Santos era um jogador mais completo que o Dudu no auge do Palmeiras. Nossa, o meu fígado quase foi devorado. E ele teve o problema que o Flávio lembrou em 18, tomando aquela bolada no olho, um jogo inaugural do Campeonato Paulista lá contra o Noroeste Bauru, e aquilo custou muito a ele, não só em termos de saúde e tal, mas também de carreira. Porque se o Bruno Henrique repete em 18 a temporada que ele teve em 17, talvez o Bruno Henrique fosse até um jogador para disputar uma vaga na seleção que foi para a Copa da Rússia. Mas tudo isso para dizer que eu acho, sim, um jogador fundamental ainda hoje. E veja, o Flamengo contratou, de fato, vocês lembraram, vários atacantes, já contratou uma barca de atacantes e ninguém foi mais importante que ele. E gente, por exemplo, como esses que estão aí, o Cebolinha, o próprio Luiz Araújo, que é um bom jogador, né? O Alcaraz, Plata, essa turma toda aí, né? Fora outros menos cotados, o Bruno Henrique realmente se mantém como
o cara, o jogador em quem o técnico e a torcida confiam para aqueles momentos capitais. Agora, eu acho o seguinte, em relação aos novos contratados, também está havendo uma precipitação muito grande. Teve gente que chegou ao Brasil há 15, 20 dias. Calma, porque estou cansado de ver jogador em todos os times grandes, às vezes demorar um pouquinho mais, às vezes o cara demora 1 ano, 6 meses, 3 meses e tal. Então, eu acho que está muito cedo para a gente fazer um juízo definitivo em relação a alguns jogadores. Claro que o Juninho Azerbaijão, ele não vai, em momento algum, se tornar um novo Pedro. Né? Eu acho que falta um pouco quem sabe, o Nunes, o artilheiro. Não, quer dizer, não vai ser um jogador desse nível. Também acho que ele não é o Val Baiano, né? Que o Viga tanto idolatra e tal. Mas, de qualquer forma, eu acho que alguns jogadores que chegaram agora, eles ainda, eu acho que tem espaço para evoluir e acho que o torcedor e o crítico tem que dar mais um tempo. E de todos esses que o Flamengo contratou, eu elogiei muitas vezes o Carrascal pelo que eu vi lá atrás. E eu acho que por ser um meia, esse jogador vem preencher uma lacuna para a qual o Flamengo tem poucas alternativas. Olha, todo mundo aqui no futebol brasileiro tem poucas alternativas. E o Carrascal vai dar ao Felipe Luiz outras alternativas de utilização para o Arrascaeta, inclusive. Acho que é uma contratação muito boa, mas que vai precisar de tempo. Tu falou tudo isso para defender o Emerson Royal, né? Tô te entendendo, né, Pipiano? Mas tudo bem, beleza. O Emerson Royal também acho que é um jogador que pode evoluir, mas eu acho que está cedo. O Raí lembrou muito bem que na Europa ele não vinha bem, é verdade. Mas de vez em quando ele tem momentos em que dá para identificar lá algumas qualidades. Por isso eu quero esperar um pouquinho mais. Generoso. Você é um generoso. Sabe o que eu vejo no Emerson Royal, Pilhado? Já que, Pipiano, já que não estão encontrando, não querem contratar um volante, acho que ele daria um bom volante, sabia? Muito melhor do que um lateral. Agora, falando em volante e lateral, né, Raí? A gente falou da defesa do Flamengo. A defesa do Flamengo, você mesmo levantou aí, de 49 jogos, 29 não sofreu gols. De 49, em 29 não sofreu gols. Em 49 jogos foram 28 gols sofridos. É uma defesa muito difícil de ser batida. O que é importante num jogo que você tem só um gol de vantagem. O Flamengo vai para o Beira-Rio com só um gol de vantagem. O que é uma vantagem, é a menor, né, das vantagens. Agora, Raizinho, o que você acha que essa defesa do Flamengo tem de melhor? É a dupla de zaga, que realmente é muito boa. Eu acho que o Léo Pereira dá uns moles, às vezes, que irritam, mas é um baita zagueiro. Léo Pereira e Léo Ortiz, para mim, Léo Ortiz, disparadamente o melhor zagueiro do Brasil. Disparadamente. Em atividade no Brasil, para mim, hoje é o Léo Ortiz. Ou também os laterais, Varela e Alexandro, que são bens defensivamente, ou o Jorginho, também, que chegou. E o Jorginho é um que a gente fala pouco, porque ele faz o simples. Mas a forma que o Jorginho joga, para mim, também é fundamental para esse Flamengo, Raí. E vou mais além, tá? Sempre critiquei o Alan. Não gosto do futebol do Alan. Mas se o Felipe Luiz gosta tanto do Alan jogando ali e o Flamengo está sofrendo tão poucos gols, pode ser que ele tenha uma função importante, apesar de eu não enxergar tanto essa importância no Alan. Mas ele é muito querido pelo Felipe Luiz, Jair. O Raí, Pilhado, queria só fazer uma correção rapidamente. O atento repórter Marcelo Rosenberg está nos acompanhando e me lembra que a contusão do Bruno Henrique não foi contra o Noroeste Bauru, mas contra o Linense. Está feito o registro. Bom, e sobre a questão aí da defesa, né? Eu acho que tem a ver com o coletivo, a força do time em linhas gerais. O Flamengo é um time que pressiona muito lá em cima no campo de ataque. E isso faz com que o adversário avance pouco, chegue pouco ao campo de ataque. Eu acho que esse é um fator determinante para que esse número de gols sofridos seja tão baixo. E claro que aliado a isso a qualidade dos jogadores da linha defensiva inteira, né? Dos 4. Lateral direito, lateral esquerdo. Que muitas vezes a gente tem na cabeça a questão do lateral que apoia, que chega ao ataque, que faz jogadas de linha de fundo. Isso é importante, claro que sim.
mas muitas vezes se perde de vista na avaliação que o lateral é um jogador do sistema defensivo. Ele é um jogador da linha defensiva. Se ele tiver bons atributos ofensivos, é ótimo, é espetacular. Mas ele não pode ser um lateral que não marca, principalmente numa linha de 4. Isso compromete muito um time que jogue dessa forma, né? Então acho que no caso do Flamengo isso não acontece, seja com o Ayrton Lucas, com o Alexandre do lado esquerdo e principalmente com o Varela do lado direito. Então acho que é uma soma dessas duas coisas, né? A capacidade que o time tem de pressionar lá em cima, mas também a qualidade que ele tem na linha de 4, com os dois Léos e os laterais e a dupla à frente da defesa. Concordo com você em relação ao Alan, que se o Felipe Luiz vai apostar nesse jogador para ser a dupla do Jorginho nesse período de inatividade do Pulgar, tem que trabalhá-lo, né? Dar mais ritmo de jogo, dar mais oportunidades como titular, como vem acontecendo, mas acho que numa escala maior ainda há uma variação, ele e o Everton Araújo grande, que eu acho que não permite ao Alan ter um ritmo maior de jogo, e esse para mim é um dos pontos que faz o Flamengo perder um pouco o controle de jogo no segundo tempo, principalmente. E uma última coisa que você falou sobre a vantagem, eu estava até olhando aqui, e isso é um ponto interessante da gente observar. Foram 11 jogos de Copa Libertadores e Sul-Americana ontem e hoje, fase de oitavas de final. Só 2 jogos na Sul-Americana tiveram mais de um gol de vantagem, uma vitória por 2-0. Todos os outros, um gol de diferença. Na Libertadores foram 5 jogos, 0-0 São Paulo e Atlético Nacional, 0-0 Fortaleza e Vélez. O Flamengo ganhou de 1-0, o Estudiantes ganhou do Cerro fora de casa 1-0 com um gol no último lance do jogo, e o outro jogo foi 1-0 Peñarol e Vélez. O Peñarol venceu o Vélez também com um gol na reta... O Racing, perdão. O Peñarol venceu o Racing também na reta final por 1-0. Então, é uma competição de jogos apertados, jogos muito competitivos, jogos de erro zero ou perto disso, né? Os times se mobilizam muito para jogar a Libertadores, o mata-mata. Então, eu não acho que a vantagem do Flamengo seja pequena, não. Principalmente diante do fato de ter uma defesa muito forte, aliado ao fato de que a gente está diante de uma competição muito equilibrada. Não tem goleada, não tem ninguém enfiando 3, 4, 5 em ninguém. Então a vantagem do Flamengo, para mim, por esses aspectos, ela é muito boa. E outra, né, Raí? O Inter vai abrir espaço. O Inter vai ter que atacar. E esse Flamengo, quando recebe espaço, é muito perigoso. Principalmente agora com o Lino, com o Luiz Araújo, o Plata, tá jogando muito bem o Plata. Tem até uma estatística que mostra que com o Plata, a produção ofensiva do Flamengo, ela cresce muito em relação a momentos que o Plata não está. Então, o Flamengo vai poder experimentar... O erro de passe também deve aumentar vertiginosamente, né, o Raí? Porque o Plata é aquele cara que você tem que ter uma paciência danada com ele, porque ele pode fazer uma jogada brilhante, mas pode errar 10 em sequência. Às vezes até... Ele é muito querido pela torcida pela devoção, pela dedicação. Ele se entrega durante todo o jogo. Agora é um cara que erra sistematicamente e acerta em alguns momentos. Esses momentos acabam aparecendo um pouco mais.